Páginas do Facebook, @TVUplay e @Virando o Jogo TV. E sempre o convite para você fazer o programa junto conosco através do nosso WhatsApp, que é o 999-81-7700, ou então, se você preferir, nos acompanhando aí pelo Facebook, você também pode participar conosco pelo Face, tá certo? Alex Bagé, Nelson Cerqueira, João Garcia e Davis Wagner apareceu. Tinha uma música que dizia assim, apareceu a Margarida. Não, marchinha de carnaval. Mas não Margarida, né, velho? Tá de sacanagem, né, cara? Não, tô só dizendo porque tu tava desaparecido. Ligou a Margarida comigo, não. Por outros compromissos profissionais, não pudesse comparecer na segunda-feira. Davis Wagner, o vaidoso, que não usa óculos por vaidade. Ele não enxerga nada, né? Não, mas ele não é vaidoso. Já viu que ele fica rindo olhando pro monitor? É. Ele tinha que olhar pra câmera, mas ele não consegue identificar. Como é identificar. que é o olha pra lá? É que na verdade vocês não pode ver que ele olha a câmera sempre pega pra cá vocês, ó. E aí tu te perde. Eu sei que tá aqui, ó, mas às vezes tu olha pra lá. Mas é legal o cara não usar óculos e ficar com ele na bancada. Não, mas mesma coisa. eu leio alguma coisa aqui, cara, entendeu? Tá. Alguma mensagem eu leio. Tá bom. Não tá bem. Muito bem. Saudade, o bullying era grande, né, velho? Então, saudade de mexer contigo, pelo jeito, né, Davis? Tá bom, então eu vou fazer um auto-bullying aqui para tu poder participar também. Pô, mas de novo a história do celular. Telefone de novo. Não. Qual é a história do Entrou celular? agora? Pô, vocês estão tão loucos para fazer um bullying comigo, me dar porrada, que já vem. não precisa. Não é porrada, só tá te deixando o telefone de novo. O bullying é de outro sentido. Hoje me posicionei, pouco antes das 7 horas, na frente da televisão, até disse pro Nelson, digo, olha, não vou me dar uma carona pro centro, tu vai sair de casa, que a gente mora perto e tal, para assistir Brasil e Argentina. Ah, teve Brasil. Não tem. É amanhã, Garcia. Assiste o replay amanhã. Deus, livre. Eu tô pior que tu ainda foi assistir hoje, eu nem sabia se tivesse hoje. Acabou de avisar o Garcia que é amanhã. Então tá bem, é amanhã. Eu acho que eu fiquei tão focado nas incidências dessa transmissão do jogo Brasil e Argentina que não me dei conta da data. Eu achei que 9 era hoje, vi que o jogo é 9, achei que era hoje, dia 9. Porque eu não sei a opinião de vocês e quero saber a opinião de vocês, mas eu acho que a gente está tendo um marco nesse momento nas transmissões de futebol na televisão brasileira. Com o fato da CBF, pelo menos esses amistosos, não ter dado exclusividade para a Rede Globo, ter aberto para as outras emissoras. Ela, CBF, vai ser responsável pela geração desse jogo. Já acertou em canal a cabo com a TV Brasil e em canal aberto com a TV Cultura de São Paulo. E outras plataformas vão transmitir também. Mas a gente vai ter que, eu concordo contigo, acho que nós poderemos ter um marco. Tanto que teve, inclusive, o funcionário da CBF que foi demitido justamente por causa desse processo, que tem uma série de coisas. É legal, pô, eu enquanto jornalista acho maravilhoso. A Argentina tem uma situação diferente de transmitir o futebol, inclusive a Liga Nacional. Só que o grande problema é que eles, entre aspas, não conseguiram fechar a questão comercial, e tanto que se apontou a incompetência de um funcionário e foi demitido justamente por isso. Resta saber daqui para frente. Não foi um da Globo também que foi demitido? Depois, eu sei que da CBF saiu. Da Globo foi demitido. Então tem dois. Saiu da CBF, da CBF eu tenho certeza. Daqui para frente, depois desses dois amistosos é que nós vamos saber. Aí vai ser, eu acho que poderemos ser um marco. Eu não vou comemorar ainda. A Globo ainda tem exclusividade das transmissões, por exemplo, da Copa do Mundo. Copa do Mundo, a memória de 2018. Porque aí a negociação não é com a CBF, é com a FIFA. Mas, por exemplo, as transmissões da Copa do Mundo, elas são feitas pela FIFA. A geração. O maior exemplo que a gente tem é a Fórmula 1. A Fórmula 1, a geração há muitos anos, é feita por uma empresa que é da Fórmula 1, ligada à Fórmula 1. Não é nenhuma emissora de televisão. Então, por isso é que eu também tenho essas dúvidas que o Alex Bagé tem. O que vai ser daqui para frente? Nós tivemos, e aí está o exemplo da Primeira Liga. A Primeira Liga tentou ser um embrião, mas ainda não era o momento, talvez. Então, quero ver quais são os desdobramentos realmente que nós teremos, mas me parece que pode ser realmente um marco. Que o modelo de transmissão, o modelo de difusão hoje do evento, ele está mudando, né? Sim. Tem a questão da internet, né? E assim, é uma coisa que não tem volta.
Agora, como é que vai se monetizar isso? Aí é que está o problema. Entendeu? Os anunciantes começou com o Atletiba, lembra? Os anunciantes, os anunciantes deste jogo, eu não sei como é que vão ser. Os anunciantes, eles vão ser da geradora? Porque a FIFA, por exemplo, ela transmite a Copa do Mundo, a Fórmula 1 ela transmite a Copa do Mundo, e a publicidade que se tem ela é estática. A publicidade do evento. No caso, por exemplo, a Globo, quando faz o Campeonato Brasileiro, tem dentro da sua inserção, fora os patrocinadores do campo, ela tem mais um monte de coisinha que ela vai colocando. Os parceiros da CBF, né? Os parceiros da CBF vão transmitir, né? Sim. A Vivo TV vai transmitir. O UOL me parece que é parceiro também, o UOL TV também vai transmitir. No próprio site da CBF vai ter a transmissão. E a CBF estava ajustando, não sei se no dia de hoje já concluiu, com o Facebook, para fazer a transmissão também via Facebook. Então, hoje a gente vai ter essa definição. E amanhã é interessante a gente ver todos esses players aí. Tomara que dê certo. Né? Vamos estar juntos. No caso aqui do Campeonato Paranaense. O diretor é Renato Ribeiro, ele foi demitido justamente por perder essa... Esse é o da Globo. Esse é o da Globo. Tá, mas teve um cargo. Depois eu não estou com o celular, mas eu vou procurar. Só que tem um detalhe. O Atletiba lá no Paraná, como é que funcionou? A dupla Atletiba, claro que são situações diferentes, mas nós vamos chegar no mesmo aspecto comercial. A dupla Atletiba, ela recebe 1 milhão de direito de TV da Globo. Aí pode brigar com a Globo. Não briga com a Globo quem ganha 60, 100. Quem ganha 1 milhão vai brigar, porque depois vai tentar. Mas aí a gente entra na outra situação. 8 milhões de visualizações. Pô, fantástico o número. Tá, e quanto é que rendeu isso? Ah, não, mas é que tem... Tudo bem, mas por enquanto não rendeu nada. E a questão comercial ainda manda. Que é a questão que citou o Rogério, que nós falamos desde ontem da Primeira Liga. A Primeira Liga nasceu morta por quê? Porque se levantou para brigar contra a CBF, quando não conseguiu comercializar os direitos, bateu na porta da CBF. A CBF pegou lá 5 milhões, tem uma reservinha de 5 milhões, tomem aqui. E aí esses caras continuam brigando contigo, se é tu que está pagando eles? Então, esse processo comercial, funcionário da Globo que foi demitido, ele foi demitido porque ele não fechou uma meta comercial. Exatamente. Então, tudo vira e mexe e chega no comercial. Eu vou dizer qual é o que ele era realmente aqui. Ele era o diretor, inclusive esse cargo aí ficou interinamente assumido pelo Roberto Marinho Neto, que é o cara que... todo mundo lá é Roberto Marinho. O meu filho, o teu neto. Em seguida veio o Roberto Marinho e os netos. Aliás, podia fazer igual nos Estados Unidos, o 2, o 3, o 4. Exato, né? Claro. Tá uma coisa pomposa de monarquia, né? Claro, monarquia. De rei. Agora essa questão da... Ele era o diretor da Central Globo de Esportes. Essa questão da transmissão, da geração da imagem, do evento, né? Tem uma questão muito, mas muito importante, que é a seguinte: tu não tens como manter, por exemplo, várias geradoras. Uma geração é da Bandeirantes, outra geração vai ser da Pampa, outra geração vai ser da TVU, certo? Tu não consegue manter o mesmo padrão de transmissão. Não consegue manter a mesma qualidade de transmissão. Se tu tiver uma disparidade de equipamento. E tu tem um país muito grande, no caso do mas é que tem uma outra situação aí. Globo, tu podes ter uma transmissão, um sinal internacional, e aí que nem lá a Globo. Essa é a câmera da Globo, exato. Essa é a câmera da TVU, mas tu tem um gerador que é único. Nós tivemos isso agora na final da Champions do Esporte Interativo. Sim, tinha câmera exclusiva. O Esporte Interativo tinha mais de uma câmera que era exclusiva do Esporte Interativo, mas a transmissão no total era o sinal internacional que vinha lá da geradora. A Premier League também é um sinal único, né? A Premier League é um sinal único que ele é distribuído. Que talvez seja isso que a CBF queira caminhar, para trazer para ela, ou para um acordo, de repente, de uma liga... Que ela repassar. Ela repassar, exatamente isso. E não ficar, porque nós tínhamos de alguma forma com o Clube dos 13 um certo equilíbrio, né, para a remuneração dos clubes. E aí, graças à Rede Globo de televisão, conchavada com o senhor André Sanches, que na época era, não sei se era presidente já ou era vice de futebol do Corinthians ainda, e que foi depois candidato, inclusive, à presidência. Tentou a presidência da CBF. Da CBF. Não, a CBF não tentou. Não, ele apoiou o candidato contra o Fábio Koff, se não me falha a memória. Sim. No Clube dos 13. E aí que se detonou o Clube dos 13 naquele episódio. Tá? Então agora, se esse isso movimento... antes dele estar na Lava Jato.
O André Sanches. Você vai estar. Já pegaram um lá com a Arena das Dunas. É impossível que não venha para o estádio do Corinthians. Isso. Vai chegar, Arena, vai chegar. Né, do Corinthians. É impossível que não venha. O Corinthians foi o maior escândalo da história. Não é um estádio de presente. Coisa absurda. Bom, mas falar em Ganhou um estádio, escândalo... não ganhou um modelo é uma aquele negócio um xerox, uma máquina xerox gigante, né? Formato? O formato. Realmente ele é estranho, né? Muito estranho. Então, quem sabe, eu posso estar sendo visionário, posso estar querendo viajar muito nessa história, mas sabe lá se não é realmente o embrião para mudar esse perfil aí do domínio das transmissões de futebol no Brasil. Acho que o embrião eu só vou esperar aquele período dos 3 primeiros meses da gravidez, que às vezes dá algum problema. Não deixa vingar. Porque, concordo contigo, e tomara que vingue, seria fantástico tu abrir cada vez mais janelas. Só que é uma questão comercial, e quando bate no comercial, aí eu manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quem tem juízo não vai ter dinheiro. Então, obedece quem tem juízo, quem tem dinheiro manda, né? Quem tem dinheiro manda. Mas se é que realmente estão mudando os ares aí no Brasil, vamos ver. Vamos pensar positivo, né, Rogério? Vamos pensar positivo? Pensar positivo. Mas dia 15, no dia de Corpus Christi, tem um grande jogo que a Rede Globo deve transmitir. Dia 15? Dia 15, um jogo em que o craque da camisa 10 vai fazer a sua reentrée no futebol. Não é Falcão, não é Zico e não é Pelé. É Nelson Cerqueira. Pô, tá anunciando minha volta. Não era pra contar. O João Garcia não lembrava mas é só um jogo de demonstração. Vai mostrar o que ele sabe fazer. A volta do camisa 10, Nelson Cerqueira. Mas onde vai ser esse jogo? Não, é mistério ainda. Não é só pro pontapé mas inicial, o jogo vai anunciar. Mas ele é triatleta, corre, pedala e nada. Exato. O nada é estreia. Principalmente nada. Principalmente nada. Que história é essa aí? 6 meses depois, né? 6 meses depois tá liberado. Mas não tá liberado. Não, mas a turma do Nelson, ele vai anunciar. Tu acredita nisso, Rogério? Essa possibilidade, a volta? Olha a cara do Rogério. Porque eu sei que o Nelson joga futebol, tal, meio campo, essa história toda a gente sabe. Mas que ele está aí por problema de lesão. Estou liberado. Está liberado, dia 15. Liberado. Doutor Luiz Eurico Laranja Valando já te liberou? Está liberado. Então, por que só o Garcia tinha essa informação privilegiada? É que antes do virando o jogo tem a resenha ali do cafezinho. E aí o Nelson anunciou. Não sabe como é que eu fiquei sabendo. Não tem como organizar com o pessoal aí da TV uma vinheta e a gente ficar divulgando isso. Podia fazer uma coisa. Com a transmissão na TVU, a entrada da TVU nas transmissões. Nas transmissões de futebol. Foi um jogo comercial aí. Sabe como é que eu recebi essa notícia? Eu recebi primeiro a notícia do Ayrton aqui na entrada. O Ayrton anunciou, vou te dar uma barbada. A TVU vai transmitir a reentrada do Nelson Cerqueira. E aí o Nelson me confirmou na resenha do café. Está convidado. Vamos lá, vamos junto. Sabe que eu recebi a notícia ontem. É claro que eu recebi a notícia ontem. Ah, é? Sabe como é que eu recebi a notícia? Quinta-feira da semana que vem eu não estou no programa. Sim, pois é. Ele não te disse por quê. Ele não te disse por quê. Ainda é. Desculpe, mas ainda é feriado o Corpus Christi ou não? Mais do que nunca. Feriado, sempre foi. Cara, eu já não sei, eu trabalho todos os dias, eu já nem sei mais o que é feriado. Mas creio que seja, sim. Mas é que o... Aliás, dia 14, um dia antes, tem algo não tão importante quanto a volta do Nelson. Seu aniversário? Sorteio da Libertadores. Sim, é. Não, nem compara, velho. Desculpa. Que barbaridade. O Larry Schneider Os caras brigam pelo Nelson lá na pelada, né? Sim. Não, vai com o teu time. Vai com o teu. Outro time. O Larry Schneider está nos acompanhando lá de Osório, é colorado desde a primeira série. Mas até a primeira série. Tá no pré-primário revista? Na creche não tinha. Mas tem crianças hoje que estão na segunda série, não torcem nem para Inter nem pro Grêmio, né? Eles torcem pro Chelsea.
Assim, Torce pro Barcelona, torce pro Real Madrid. Lá em Pelotas, pra Juventus. eles torcem pro Brasil de Pelotas. Lá em Pelotas só pro Brasil. Mas dura pouco. Essa gurizada começa a crescer e vira. Não, olha, Bagé, tem Eles vão continuar acompanhando o Chelsea, coisa mais. Tem um filho, amigo nosso aí, que já está com seus 17, 18 anos e continua fã do Barcelona. Então. É o Barcelona, só o Barcelona. Tem outro filho do amigo nosso. Agora ele não é Real Madrid, o meu neto é Real Madrid, chega até o gesto do Lucas faz o gesto. Lucas é Real Madrid. Tem um outro filho do amigo nosso, de 16, 17 anos, que esse dia eu falei pra ele, leva esse guri pra jogar futebol. Tá muito europeu, né? Então, vamos levar ele pra ver um baguá, um brapel. Mas não chegamos aos asiáticos, né? Você pega lá o Japão, principalmente, mas aquela região, né, do Oriente, que são tanto que há muito tempo que os clubes europeus fazem pré-temporada. O Manchester United desbravou esse mercado, né? O David Beckham lançava as marcas dele antes na Ásia do que na Europa. Exatamente. E eu fiquei sabendo, o David Beckham tem inclusive uma marca de uísque, que não leva o nome dele, mas que ele é associado ao lançamento da... É impressionante. Ele agora toma uísque, pode tomar um uísque no clássico. Ele comprou um terreno na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro. Que é um lugar muito bonito, que é próximo da praia de São Conrado, e tem uma visão de todo o mar do Rio de Janeiro, toda a orla da Zona Sul. Então valorizou muito. E como foi uma comunidade que realmente foi pacificada, tem baladas lá, João, de noite, que os gringos vão, e os gringos vão passando novo, às vezes, na laje. Sim. Para ver os fogos lá de cima. Então valorizou muito o Vidigal, que é uma comunidade muito pobre. E aí o David Beckham foi um dos que investiu. Ele tem lá já pousadas nos locais, digamos, mais bem a nobreza correu a pobreza pro invadiu o morro. E depois se deram conta que era o melhor lugar que tinha para ver a cidade. E aí começaram a comprar para tirar a pobreza de lá. Exatamente. O Beckham é um dos investidores. Não vai tirar. Não tira, não. Não tira, eu até ia brincar que a visão dele pra frente era bonita, mas... Se puder fazer isso que o Bagé disse, a pacificação, ou seja, mudar o comando da favela, que isso aí foi um equívoco do Estado. Aliás, o Estado tem vários equívocos, né, nesse país. Omissão do Estado. Uma omissão do Estado. Claro, onde não está presente, alguém toma conta. Claro. O circuito Sesc Caixa de Corrida segue movimentando diversas cidades gaúchas. A prova é dividida nas categorias infantil e adulto. A próxima etapa é de São Leopoldo, no dia 25 deste mês de junho. Depois nós temos aí em várias outras cidades, culminando com a final estadual que vai ocorrer no dia 13 de dezembro em Torres. Inscrições para todas as etapas já estão abertas e podem ser realizadas pelo site sesc-rs.com.br/circuito de corridas. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Nós tivemos só fazer um registro, até foi triste, mas a gente tem que fazer o registro. Eu acho que é justamente isso aí. A perda do Rodrigo Albornoz. É exatamente isso. 30 anos, ele vinha lutando aí já contra um câncer há algum tempo, faleceu na noite passada. Há 2 anos, né, praticamente. Então mandar um abraço aí para a família, para os amigos e os colegas do Rodrigo Albornoz. O corpo dele está sendo velado desde as 9 da manhã no cemitério da Santa Casa e o enterro acontece agora às 5 da tarde. 5 da tarde, isso. Então um abraço para a família. 30 anos, ele já vinha há 2 anos lutando contra um câncer. E infelizmente não resistiu. Trabalhou na Rádio Gaúcha, trabalhou na Rádio Bandeirantes e já desde a Copa de 2010, se eu não estou equivocado, ele era um dos repórteres dos canais Globosat na Sport TV. Ele era repórter, ele fez parte daquela primeira leva da promoção que o Sport TV fez, o Passaporte. Isso, TV. Era quase um concurso, né? Exatamente, e ele entrou isso. Ali. Que revelou novos valores, né? Jornalistas que queriam seguir o ramo do jornalismo esportivo e que tinham justamente essa disponibilidade e essa intenção de trabalhar no exterior. Então, o Rodrigo Albornoz fez parte dessa primeira safra, vamos dizer assim, dos jornalistas esportivos do Passaporte Sport TV. 30 anos, né? 30 anos, jovem, estava no auge da carreira, mais para progredir, possivelmente ainda. E até nessa linha, agora pela manhã, faleceu o Eduardo Maluf, né? Ex-diretor, atual diretor, era um dos diretores de futebol do Atlético Mineiro, que vinha também numa luta aí contra um câncer, ele faleceu agora pela manhã. Isso que é brabo, né? Com tanto dinheiro, tanto que se gasta em armamento
que se gasta em voos Não se interplanetários descobre, para ir não. até a Lua, para ir até Marte, e não se descobre a cura do câncer, que há mais de 50 anos em que Montevidéu era referência, hoje o Brasil é referência na luta contra o câncer, e que se luta contra essa doença e não se descobre a cura do câncer. Está se quase descobrindo a cura da AIDS e não se descobre a cura do câncer. Isso é uma vergonha para o ser humano não descobrir a cura do câncer. É uma vergonha. Os tratamentos evoluíram muito nesses últimos anos. Quem teve, como eu tive há algum tempo atrás, um familiar também que foi vitimado pelo câncer, sabe o quanto se era difícil até para importar um medicamento que minimizasse ou que pudesse protelar, não é mais aí os dias de vida da pessoa. Mas, enfim, é uma coisa que realmente não se entende, né? Como é que até hoje não se conseguiu debelar esse mal aí. Né? As pesquisas não avançaram a esse ponto ainda. Tem certas doenças, como eu tenho na família, o diabetes, em que a gente chega à conclusão que os laboratórios não querem curar, não querem achar a cura. Mas é duro acreditar nisso, né? É duro, mas é a conclusão que a gente chega. Que exista um segmento que se vale do lado comercial, financeiro. Só que são muitas cifras, para se aproveitar, né? São muitas cifras. Valores, nós já tivemos... Tem de medicação que tu usa para esse tipo de tratamento, até o do câncer. Nós tivemos guerras que iniciaram no mundo puramente por interesse do poder bélico. E ainda continua. Do comércio bélico. Bem, tomara que não aconteça isso. Vamos falar de coisa boa. Hoje tem Grêmio e Chapecó, e eu acho que dá Grêmio. Mas antes de entrar, aproveitando essa questão que tu levantasse do diabetes, só para lembrar que nós tivemos por 2 finais de semana consecutivos o adiamento da corrida para vencer o diabetes. Né, que é uma promoção do Instituto da Criança com Diabetes, o ICD. E agora foi passado a data, a próxima data vai ser dia 27 de agosto. Tá, que a gente espera que não chova no dia 27 de agosto. Se é depois de mudança da Lua, vai ter tempo bom. Tomara que seja, porque... Mas já faz um mês que não muda a Lua, né, João? Exatamente, mas é um mês que não muda. Não, ela não muda. Legal isso aqui, hein? A Lua não. Não, mas a Lua nova Só para confirmar, então, a próxima data, até para o Bagé e para o Nelson aqui saberem, 27 de agosto, a data vai ser lá no Parcão mesmo, né, no local que já é tradicional da corrida para vencer o diabetes. Diga o que é. Não, consegui algo que eu garanto que a esposa do Nelson nunca conseguiu. Estava olhando o WhatsApp do Nelson. Total invasão de privacidade. Exatamente. Permitida por ti, tu viu? O Vili Edgar Capelari diz, é verdade, ou pode ser falta de interesse dos que lucram com isso. Exato. Dentro dessa linha. Mas o que tem de tão interessante o WhatsApp? Não sei, o Bagé achou uma coisa algumas interessante. coisas não dá para dizer nesse horário, mas... Sim, tem uns vídeos que o Bagé manda aí que são bem educativos. Botou uma pulga atrás da orelha. Não, mas sabe que eu não vou citar o nome. Se o Darcy está aqui, não, tem que citar o nome. Não vou citar o nome. O Darcy é bravo. Eu tenho um amigo que estava... Eu vou contar a história exatamente do que estava acontecendo. Ele estava colocando forro na sala, sabe? Eu vou colocar o forro bonitinho e tal. E aí entrou uma mensagem de WhatsApp. Ele está em cima da escadinha e a namorada está do lado. E entrou, aí ela viu que ele mudou que apareceu ali. Você não vai ver a mensagem? Não, depois estou botando forro. Não, então deixa que eu vejo para ti. Não, eu te disse, depois eu ponho o forro. E parou com o martelo na mão. Assim, mas por que eu não posso ver o teu WhatsApp? Mas eu não estou dizendo que tu não pode. Eu só estou dizendo que depois eu vejo. Não, eu vou ver agora. Pegou o celular. Desmanchou um celular caro de uns 4 mil. Não, já que tu não confia no que não tenha mais celular. Não se entregou, né? Caiu atirando. O WhatsApp derruba, cara. Caiu atirando. Teve que comprar outro celular só, mas depois eu parcelo aí. A gente paga. Mas na dúvida. E que fique claro, isso é porque tu não confias em mim. Isso. Não vai pensar que eu tinha alguma coisa de errado, que é ridículo. Nós 10 anos já juntos e você não confia em mim. Aí quebrou o celular. Eu já fui acordado com uma cópia da internet, de um e-mail da internet,
à 1h30 da madrugada, por invasão de privacidade. À 1h30, com a cópia do e-mail. Mas quem invadiu a privacidade de quem? A minha mulher e uma filha. No e-mail. Foi acordado a 1h30. Mas tinha era comprometedor? Era Tinha problema? Era. Andando sumindo. Que e-mail é esse aqui? A 1h30 da madrugada. E como é que tu explicou? Não, primeiro lugar foi lido para mim. Sim. E eu estou elaborando. Claro, ganhando tempo. Estou ganhando tempo. Como é que é? Loading. Enquanto é lido, eu estou Prestando elaborando. atenção, já sabe o conteúdo. Eu estou elaborando. Eu já sei o conteúdo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Foram os piores instantes da minha vida. Mas é aquela coisa, eu nego. Nem com documento eu nego. Tá, mas e agora tu tá Eu tô falando. Passado, né? Eu tô falando foi? que eu neguei. Sim. Eu neguei e nego. Eu neguei e nego. Invadiram. Coisa de louco. É invasão de privacidade. Vou dizer uma coisa. Mas tem um amigo nosso que passou, aí chegou já na madruga em casa e antes resolveu, né, passar para comprar flores. E comprou um monte de flores. A floricultura que fica a noite inteira no centro ali, tem uma e tal. Comprou um monte de flores para chegar. Tá? E estava com uma parceira. E comprou também uma flor para a parceira, afinal de contas, né? Aí, quando for largar a parceira em casa, antes de ir lá para levar aquele monte de flor para a mulher, a parceira bateu a porta do quarto e disse assim, a tua mulher, tu vai levar a floricultura inteira para mim, tu me deu um vasinho só, perdeu a parceira. São os dois lados. Esses troços, teve um primo meu que meteu a mão assim no lado do carro e viu um sapato. E pegou o sapato e disse e a mulher e a sogra atrás, né? Tá, e a sogra tá atrás e pegou o sapato e disse, mas que linda essa paisagem. E olhou a paisagem e jogou fora o sapato. Jogou o sapato fora. E aí parou para tomar um café ali no grilo. E a sogra dele disse, e o meu sapato jogou Isso é consciência pesada. É consciência pesada. Eu não vou dizer a cidade, senão talvez eu entregue. Ele não está mais aqui em Porto Alegre, já vou dar uma dica. Não foi Bagé? Não foi Bagé? Não, já que eu trabalhava na Rádio Guaíba. Nós fomos fazer um jogo no interior do Brasil aí. E aí, Garcia, na noite, vamos jantar e vamos tomar uma cerveja, ficar mais tempo na resenha. O jogo era tarde no outro dia. E fomos. Tá. E dá pra dizer, esse narrador, ele tinha, não é daqui, sério mesmo, ele tinha mania de ficar tirando a aliança toda hora. Tirava, brincava, botava no dedo, botava de volta. Mania do cara. Aí, de manhã eu acordo, né, e disse, Bagé, cara, perdi a aliança. Disse, como perdeu a aliança, cara? Tem essa tua mania de ficar tirando, deve ter ficado aí no banho, dá uma olhada lá no... Não, perdi a aliança, e a minha mulher é muito ciumenta, cara. Eu disse, pelo amor de Deus, tu quer, eu posso ser, eu vou de tua testemunha. Nós fomos jantar e tomar uma cerveja. Dessa vez não fizemos nada de errado. Não, tu não tá entendendo, cara. Eu tenho que chegar com essa aliança. Não tem como explicar, não vai entender. Cara, tá com dinheiro aí, eu tenho cartão? Não, tem. Então é o seguinte, ali no outro lado ali da rodoviária tem uma joalheria. É muito cheia de detalhes? Não, é aquelas anatômicas simples. Vamos lá. Aí chegamos lá, olha, vou ser sincero com o senhor, não adianta o senhor cobrar muito caro aí. Esse rapaz perdeu a aliança aí, a aliança dele é aquele modelo ali. Quanto é que custa? Ele tem que voltar com a aliança para casa. E aí o cara acertou, passou no cartão, disse, salvei, né? Tô com a aliança. Aí no outro dia a gente fez o jogo, voltou para casa, ele chegou em casa e disse, quando ele entra, a mulher olha assim para ele, cadê tua aliança? Aí ele, achou que ia me pegar, né? Tá aqui. Ela disse, engraçado, porque tu deixou ela em casa, ela tá aqui. Ele tinha esquecido na pia do banheiro de casa, porque ele tem a maldita mania de tirar. E aí, para ele explicar para a mulher o porquê que ele foi... Ou seja, o cara não fez nada de errado, mas sim o rolê todo, né? Aí, para explicar que focinho de porco não é tomada numa hora dessas, né?
Diogo Rossi, vamos falar de futebol aí ou ainda tem mais aqueles vídeos interessantes aí? Teve um que o seu Ayrton liberou para nós. Pois é. Vamos começar por esse aí ou tem algum recado ainda dos assuntos aqui aleatórios? Não, tem uma mensagem que chegou no nosso WhatsApp do Mauro Lau, que ele diz assim, ó, boa tarde, amigos, em especial ao Baluarte João Garcia. Ao vê-lo na bancada, é impossível não lembrar do futebol e dos anos 80, como a bola era bem tratada, não é mesmo? Verdade. Manda ele aqui, o Mauro Lau. Bom, já que o seu Ayrton liberou, André, bota o vídeo aí de como se trata bem uma bola e os olhos também. Né? Um timaço de futebol aí. Olha só. Alongamento, né? Não, uma desequilibrou ali, né? Desequilibrou. Tá mal treinado. O Davis não tá olhando. O Davis não tá olhando. Você é contra o futebol feminino? Não. Mas tu não bota os óculos? Não. Ele não tá enxergando nada. Só por perto. Isso aí é pra deixar claro que o virando jogo é a favor do futebol feminino. Sem dúvida. Se alguém tinha uma restrição... Não, e chama a atenção que não tem tanta gente com A preliminar da volta do Nelson será com essas gurias aí. Pô, legal. Vai ser casa cheia, né? Bacana, né? O futebol feminino evoluindo no Brasil. Como era bom no carnaval. Saudade, né? Futebol feminino, fique claro. Nossa homenagem ao futebol feminino. Que maravilha. Ô, Diogo, o que mais que a gente tem de jogo? Um outro vídeo, né, que é de uma cobrança de lateral. Chama atenção porque o lateral muitas vezes é uma opção hoje até para colocar uma bola na área, né, ser um escanteio mais curto. Mas o nosso amigo ali errou o lateral, né? Vamos dar uma olhada. Também que ele quer lá na frente, cara? Na verdade, ele nem podia ficar ali, né? Toma, tem que levar mesmo. E o cara sai caminhando como se nada tivesse acontecido, né? Nem viu o outro caído. O estilo do cara pra ganhar o impulso e risca ter uma lesão na cobrança de lateral. Tem aquela outra aí que mostra como é que foi meu início de treinar no gol? Quando criança. A qualidade do reflexo dos jovens, né, no gol, é a qualidade. Isso foi o começo. Reflexo é tudo. Foi agora. Mas a defesa foi feita. Defendeu. Nos atiramos. Ele meio que teve um apagão no cérebro, né? Demorou um tempo. Aqueles homens, não, nem machuquei, tô tranquilo, se atira direto. O goleiro fiasquento, né? Ainda se joga. Muito boa. Mas o João Garcia. O Grêmio vai ganhar hoje. Vai ganhar hoje. Mas vai desfalcado, né? Tu te levantou, tu te acordou às 7 horas. 7 horas. E eu, que me parei na frente da televisão para ver o jogo do Grêmio contra Ontem? Até que horas você acordava? Tu pode acionar a CBF. Pode acionar a CBF. Eu fiquei bravo com a Sport TV porque não passava nada do jogo do Grêmio. Não. Aí telefonei pro meu neto dizendo, qual é o canal que está dando o jogo do Grêmio? E ele disse assim, vô, é amanhã, foi transferido. Mas que barbaridade. Mas eu tô ficando muito... Tu podia ter ligado pro Rogério Amaral e ter avisado. Quase que o Rogério combina. Hoje jogo, Rogério. Obrigado, CBF, por ter me avisado. O Rogério ia te convidar pro café da manhã hoje para ver o jogo da seleção. Que barbaridade. Ia ser só goiaba. Só goiaba. Que barbaridade. Bom, o jogo do Grêmio é hoje e o Grêmio vai ganhar. Não, mas isso é o que tu achas ou tu... Não, eu acho. Chovendo muito lá em Chapecó. A Chapecoense é time pequeno. Não, mas incomoda. Já fez o que tinha que fazer no Campeonato Brasileiro. Já está muito cheia de razão, achando que vai ser campeão brasileiro. Vai começar a perder. O Bagé costuma fazer estatísticas, eu gosto dessas coisas, não deve ter feito isso, talvez até saiba.
Se tu pegar todos os jogos com a dupla Grenal da Chapecoense, tu vê quantas vezes ela ganhou. Acho que ganhou mais do que perdeu para Grêmio e Inter. Não, tá na hora de perder. Não é, Rogério? Tu Tá lembra na hora assim, de de perder. cabeça, uma coisa assim? Mas o a Grêmio estatística não é muito tempo fora. Não é gauchismo meu, não é, O Grêmio empatou não é 3-3, grenismo, não é grenalismo, E não nem ganhou nada. aqui, perdeu lá e não ganhou aqui, né? Não foi isso? Ano passado, o Grêmio? Não é gauchismo, nem Perdeu grenalismo aqui. meu, não é nada. E o Inter acho que é a mesma coisa. O Inter foi goleado lá, mano. Há uns 2 anos, né? 5, não, mas não foi ano passado, né? Não, mas aí foi em 2014. Olha aqui, ó, o horário do jogo é às 8 horas, né? Isso, 20 horas. É 8 da noite. 8 da noite. 8 da noite. A previsão, até pouco tempo atrás, era de que se teria nesse horário uma estiada, a chuva iria acalmar. Agora não. Agora a previsão já dá que para o horário do jogo vamos ter 40% de possibilidade de chuva. Tá? Agora as E estradas... 13 graus a temperatura. Vai estar frio. É. Hoje pela manhã o Matheus Dávila, repórter da Rádio Grenal, está lá e eles saíram de Florianópolis com o carro da Rádio Grenal, né, a unidade móvel, porque se não tivesse não tivesse atrasado, por exemplo, eles teriam vindo a Porto Alegre, né, Gil Rossi? Isso, o Matheus Dávila. E eles tiveram que tocar direto. Eles levaram 10 horas num trajeto que normalmente levaria 5 horas. E aí eles estão com um problema, né? Porque eles levaram roupa só para um dia. Sim. Então já está naquele processo da cueca 4 lados. É 4 lados uma cueca, tu sabe disso? O Renato vai suportar um frio desse? Sim, o lado normal, o avesso, aí depois lado A e lado B. Fora a cueca, 4 dias tu garante. O Renato vai aguentar 13 graus de temperatura, cara. Pô, aqui com 20 e poucos ele usava luva. Imagina. Lá em Bento ele pegava 0 graus. Lá em Bento ele pegava 0 graus. Não, mas ele tava pro jogo do Há muito tempo que ele é carioca. Não, Garcia, tu não estava falando daquele jogo que nevou em Bento? Lembra aquele jogo que nevou em Bento? Tu não estava falando daquele jogo? Tava. Que ano foi aquilo? Mas Foi... aquele era Renato Gaúcho. Né? Ainda que ano foi aquilo? Ainda ele já tinha morado em Bento e coisa e tal. Foi no início dos anos 80. Foi o quê? O Paulo César Caju jogou aquele jogo. Na antiga montanha ainda. Está na montanha. O Caju, cara. Frio absurdo. O Caju sim, o Caju jogou de luva, mas o Renato não. O Renato aqui com 20 graus, 22 graus, ele usa luva, tio. Sim, mas o Renato já é carioca. O Darcy Filho escreve seguido no site dele. Ele é carioca. O Wagner Martins, essa foi boba, já não sei qual das que tu contasse aí, ele está dizendo que. Não, mas que foram foi todas reais. Todas. Olha, a Dillisan Motors está com uma promoção nova, né? São os semisnovos novos, confira aí. Venha para o Festival Seminovo Novo da Dillisan Motors. Com troco na troca e a melhor avaliação do seu usado. Dilli EC7 completo por R$ 42.900 à vista. Com entrada em 3 vezes mais 48 parcelas de R$ 999. E tem mais. É seminovo com 3 anos de garantia. Toque de carro e saia com dinheiro na hora. Festival Seminovo Novo da Dillisan Motors. Venha fazer o test drive na Ipiranga 7090. Ipiranga 7090. Aproveite esse festival dos seminovos novos lá na Dillisan Motors. Quem está indo para Chapecó, na cobertura do jogo com a Rádio Galera, é o Jairo Cuba. Tá a caminho, ele, o Adriano, o Garcia e o Marcel Klein. Vão de ônibus? Estão de carro, estão indo. Não, de carro não. Só da Dillisan Motors, o maior que tiver na Dillisan Motors. Por quê? Porque o Jairo Cuba não cabe num carro. Cabe sim. Meio socadinho, mas cabe. O Rogério já andou com ele no carro. De carona. Isso não Eu já andei de carona num Fiat. Eu e ele num Fiat, quando eu era mais gordo ainda. Barbaridade. Os dois na frente. Mas aliás, eu do lado de fora do carro, metade do lado de fora. Mas o Jairo tem o braço comprido, ele põe ali o braço pra fora. E ajuda. Dá um tapa no chão ali. Grande, Jairo Cuba, um beijo nele. É um figuraça, né? Literalmente. Voltando ao jogo do Grêmio hoje, não joga Jeromel. E será que o Renato vai escalar já para começar o jogo? Edilson, eu acho que não. É justamente pelo clima, pelo campo pesado que ele vai pegar e pelo momento que estão vivendo. Tanto o Léo Moura como lateral direito, quanto o Michel nos últimos 3 jogos, ele joga um jogo melhor que o outro. Eu penso, mas não é informação, é só achismo, que o Renato não comece com eles. Em função das condições climáticas. O Michel, nos últimos 3 jogos, ele vem muito bem. Eu falei, não tem por que arriscar. Quando ele entrou a primeira vez, eu digo, olha, esse jogador é um jogador de se investir, de jogar, é o meu substituto para o Wallace e tal. Desde o início, quando o Michel ainda não estava... Eu acho que agora já está consolidado. Qual é o zagueiro barreiro que o Grêmio tem? O Kahneman. A zaga vai ser Thierry e Kahneman.
Kahneman é Barreiro. Thierry é Barreiro? O Thierry não. Mas ele não é técnico. Ele não é técnico. Mas o Kahneman é o. Kahneman é Barreiro? O Kahneman é. Argentino, né? Pneu lameiro, tu esquece, quer jogar no barro. Não. Jogador que suja o calção 5 minutos de jogo. E falar em Barreiro, o Barrios também não deve jogar, né? Por? O Barrios saiu machucado, ele estava sentindo no Mas ele tem condição. Ele treinou normal. Acho que ele vai pro jogo. Porque ele está num momento fantástico. Ele não treinou normal, o Barrios. Não, mas treinou Mas ele está liberado pro jogo. No início da semana foi poupado. Não foi uma semana normal de treinamento para ele. E como, pela que se sabe, a lesão dele era, como os caras chamam agora, desconforto muscular. Eu não consigo me acostumar com esse termo. Ele sentiu uma dor muscular. Desconforto é o músculo que não está deitado no sofá, ele está desconfortável, está em pé. Né? Mas, enfim, é a expressão que se usa agora. Não sei se... Bom... Luan é bom de barro? Ele é bom de quê? De barro. Não, de barro não sei, de bola ele é bom. De barro eu não sei se ele é bom. Mas não tem que ser bom, ele jogar no barro. Porque esse é jogo de Libertadores. Mas o Luan é o melhor jogador do Grêmio, claro. Isso não pode tirar. É que o Luan. Mas nem vou tirar. O Luan é o cara que ele é meio. O que se considera desligado do Luan é o seguinte: o Luan é aquilo, cara, eu não vou marcar ninguém, eu jogo melhor, põe outro para correr. O Luan é mais ou menos isso. Pode ser. Ele não faz essa recomposição. Então, provavelmente, um Pedro Rocha vai ter que correr mais do que ele, isso a gente sabe. Mas eu acho que pela qualidade dele, ele... Não. Porque hoje pode falar uma bola parada. O Luan já está com o passaporte para a Europa. Né? Eu acho que o Bagé tem razão na questão do Luan poder ser o jogador decisivo do Grêmio num jogo, jogo encroado. Pode ser o cara que pifa, pifar daqui a pouco o Pedro Rocha. Esse sim pode dar uma nadada no barro e entrar a gol. Né? É verdade. E o Pedro Rocha não está errando tanto, né? Ele fez um golaço aí, né? Esse último gol dele foi uma beleza. Fez aquele dribla, né? Barbaridade. Lindo gol. Eu sou suspeito para falar porque eu escuto tanta gente me dizendo, falando mal do Pedro Rocha, eu sou um que falo muito bem dele. Eu acho que ele, no esquema do Grêmio, ele é fundamental, cara. Ele ajuda muito na marcação. Mas isso ninguém desconsidera. É que ele perde muito gol na função de atacante. Mas ele também faz Não, ele mais perde do que erra. A importância dele eu considero. Ele é importante. Para voltar o Miller Bolaños, o Miller vai ter que... O Renato vai chegar e tu vai correr o mesmo que o menino? Exatamente. Porque o Miller é mais jogador que ele. Mas corre mais do que ele para fazer a composição. Ele é importantíssimo nisso. Mas ele, se ele arrumar... Eu não lembro quem é que disse outro dia que se ele arrumar... esse problema da finalização, ele vai ser um jogador que talvez seja um dos mais valiosos do Grêmio. Porque ele sabe marcar, ele sabe fazer recomposição. Agora, ele é um jogador tático. Vai ter, aquilo nós tínhamos falado aqui, um problema. Com a volta desses jogadores todos, isso é bom, quem que ele vai tirar, cara? Positivo, é um problema maravilhoso, né, gente? Mas não é maravilhoso. O Michel, eu acho que atualmente mas não vai ser do time. Eu acho que é. Por que problema? O treinador vai ter vários jogadores à disposição. Força de expressão. Rogério, tô te ajudando. Ele vai ter solução. E hoje ele vai ter solução. Não é ele. Eu não mexeria no time do Grêmio hoje. O Grêmio está jogando certinho. Mas talvez ele não mexa, sabe por quê? Por essa condição climática e mais. Vamos pegar um caso que a gente debatia aqui. Quando ele tentou inventar ele, Renato, ele teve de volta, tava bem o Léo Moura na lateral direita, aí ele tinha de volta o Edilson. Ele foi lá, o que fez? Jogou o Léo Moura para a terceira função, deslocou o Ramiro para a primeira para poder adequar o Edilson. Desmanchou o time. Entortou o time. Mas ele mesmo entendeu que ele estava fazendo errado. Hoje está o Léo Moura e o reserva nesse momento é o Edilson. Por quê? Porque ele viu que não podia mais mexer no Ramiro e esses dois meninos entraram e deram conta do recado. Mas eu acho que o Michael talvez hoje não em função da condição climática. Eu acho que ele volta ao time. Ele é capitão. Eu acho que o Grêmio tem 3 campeonatos, 4 com a Liga. São 4 campeonatos, são campeonatos longos. Eu acho que um time... Tu vai ter jogador que vai sair. Tem que ter grupo. A gente não vive dizendo que os times têm que ter grupo. Então não tem que ter grupo. O caso do Internacional tem 7 atacantes. O caso do Grêmio tem 7 ou 8 atacantes também. Então um time tem que ter grupo
para poder, durante um jogo, durante um ou dois campeonatos... Grupo bom, né? Grupo bom. Grupo bom, não adianta ter grupo e um monte de mais ou menos. Sim, mas nós estamos falando de grupo bom. Por isso que eu digo que não é problema, por isso que eu digo que é solução. Claro, mas assim, claro. ele vai ter solução se ele precisar mexer no time durante um jogo, alguma coisa assim. Sim. Agora, o que eu estou falando é o time que sai jogando. Ele não pode mexer no time. Mas então ele não tem problema. O time está Mas eu acho que ele vai mexer. É isso que é o problema. Mas por que ele vai mexer? Porque ele vai ter que botar o Maicon no time. Do Cateraço? Mas o Maicon... O Cateraço? O Maicon é um jogador Mas também, o cara. Maicon é uma coisa. Eu acredito que ele não mexa no Pedro Rocha e no Bolanhos. Não, O Pedro Bolanhos, Rocha não. vai ficar e o Bolanhos vai esperar. Ok. Eu acredito nisso aí. Ele não vai mexer no Léo Moura e no Edilson? Não, ali ele já, como disse o Bagé, ele já fez o teste. Pode até numa partida como foi essa contra o Vasco, e deu certo, né, que o Léo Moura foi mais pra frente, tá? Mas para começar o jogo não acredito. Não, para hoje não. E na sequência, o que eu imagino, baseado no que o Renato está fazendo, o Renato é malandro. Claro. Daqui a pouco, por que tirou o Léo Moura? Pô, o Léo tem 38 anos, o Léo vem jogando mais, vão descansar. E entra o Edilson. Isso. Ele vai fazer esse tipo de A situação. grande questão para mim passa a ser a cabeça de área, o primeiro volante, com o retorno do Maicon. Quem é que vai sair? Vai sair o Michel ou vai sair o Arthur? Por posicionamento sairia o Michel. O Maicon joga mais naquele lado. Agora, por experiência e porque está também vindo bem, sairia o Arthur e ficaria o Michel. Pode ser. Até pelo que o Mas Rogério falou. o Douglas eu não está concordo. voltando? Então o Douglas volta com bola só em setembro. O Michel está jogando muito parecido como o Wallace vinha jogando no Grêmio. Então, É Com o exatamente Douglas isso. voltando, aí sim tem a questão do Cateraço. Do Arthur. Eu acho que com o Douglas não voltando. não vai voltar tão cedo. Não, mas eu acho que aí sim, porque aí o Grêmio aí o Renato vai ter um problema. Mas aí o Renato tem até o final do ano. Com certeza. O Não dá Douglas, pra esquentar a cabeça o agora. Douglas já tem uma idade avançada, lesão de cruzado, o cara não volta da noite pro dia, ele tem a compleição física que sempre complicou ele. O Renato já tem a justificativa, ele é qualificado? Muito, mas ele vai voltar aos poucos e ele sabe disso. E muda. O Douglas é ano que vem. Sabe por que eu te digo que é problema pro Renato? Porque muda a maneira do Grêmio jogar. Sim, mas aí não Muda vai... tudo. Mas é como a gente sempre ano que vem isso. O Douglas é para pré-temporada ano que E vem. o que tem até a volta do Douglas, vamos dizer assim, para uma pré-temporada? Tem uma outra janela. Sim. Então, Uma janela comercial. Alguém vai O Luan sair. pode sair agora. Então, Outra, não tem vê mais. se- Hoje o jogador mais perto de sair do Grêmio é Ramiro. Não. Não, tô falando sério. O Ramiro deve sair antes do Luan. vai sentir falta. Vai sentir. Vai sentir falta O Grêmio do demorou Ramiro, muito para encontrar alguém pro lugar do Juliano e a regularidade Esse do cara Ramiro. não gosta do Ramiro? Não. Não é que eu não gosto. Não do Ramiro. gosta. Não, gosto. Houve preconceito com o baixinho, é bullying. Eu acho o Ramiro bom jogador e útil ao Grêmio. Mas eu acho que no Brasil existem 200 que nem o Ramiro. Não existe. Não existe. Não existe. Me dá dois. Eu acho que assim, ele não é Dois. essa bola. Vamos lá, quem são os iguais do Ramiro? Eu não vou me lembrar. O próximo programa que tu vieres, ele tiver, tu traz dois. Quem é melhor tecnicamente? Tá. Léo Moura ou Ramiro? Tecnicamente, quem é melhor? Léo Moura. Léo Moura. Léo Moura. Quem é que deu melhor naquela posição? O Renato tentou o Léo Moura ali. Também, mas o Léo Moura não é meia, né, cara? O Léo Moura não é. Então não é tão simples a recomposição. Não. Tá, mas me cita um. Jogadores de meio campo. então, me dá Um que joga naquela função melhor que o Ramiro. Hoje aqui? Sim, eu já faz 5 minutos que eu estou dizendo hoje. Deixa eu pensar então. Tá, então tá. Ou seja, não tem 200 como tu falou. Porque se tem 200, tu vai lembrar de um. Eu tô pensando, na maneira Nossa, de dizer quando é 200, que é o são teu 200, próximo programa? São 10. É sexta ou quando? Pode ser semana que vem. Tá, então traz semana que vem. Vou te dar mais um tempo. Não tem 200. O Ramiro é a não mesma. vou falar 200, O Ramiro, mas não tem o Ramiro é a mesma coisa que era o Yura no passado. Não faz isso, João. Não, eu acho que não. É a mesma coisa que era o Yura no passado. É diferente. Como? Em que sentido? A utilidade dele é a mesma do Yura. Eu acho que são bolas bem diferentes, não? Claro que é. Não. Mas não compara. Não. Mas, eu estou dizendo, o Yura não podia ser considerado um craque. Sim, Certo? Mas ele era útil. Mas era um jogador que acertava um time. Exatamente. Ele tinha que ser titular. Mas não tinha a presença no campo como tem o Ramiro em todas as partes do campo. Mas ninguém, não. Nós estamos falando até porque o O futebol Yura é corria o diferente. campo Não, e inteiro. até a metodologia O campo inteiro do jogo é campo diferente. inteiro. Mas o Grêmio tentou, e vou dizer mais, na minha opinião, claro, em termos de regularidade, ele não só substituiu o Juliano, como ele é melhor que o Juliano. Eu não estou falando do Juliano agora. É outro jogador. É outro jogador. É muito mais movediço, é muito mais Porque equipe. agora o Juliano lá na Rússia, ele está jogando mais avançado, ele está fazendo gol toda hora indo para a seleção. Eu estou falando naquela função. Na função, o Ramiro
encaixou muito Isso eu mais. concordo plenamente. Ramiro E foi ele mais é a cara eficiente. do futebol praticado na O Europa. Ramiro devia jogar com aquele capacete da construção civil. Isso. Ele é operário, né? Ele não aparece pro torcedor, ele aparece pro time. Boa. E é o cara mais perto de sair. Os 3 milhões lá, o empresário quer, o Ramiro quer. Claro, o Grêmio precisa querer também. Mas o Grêmio O tem Juventude 10%. quer também. O Juventude vai ganhar nesse negócio. Não. Juventude não. Peraí. Não, formação. Do dinheiro de formação? 5% ganhar dinheiro. na formação e 10% do valor do passe, viu? Hoje Não, no passe é uma coisa. A formação não é 5%. Tu tem um cal. É que se bate muito na tecla de 5%. Ganha um percentual, Sim. mas não é 5%. a informação Ele começa que eu vi em hoje na 5%. internet é que ele tem 5%. Fala, Diogo. Ele chega a 15% do valor do Mas não passe. vamos entrar no que o que está na internet é verdade, É né? que começa em 5, né? Chamado de vencimento de solidariedade, por ter gerado o jogador. Como o Ramiro chegou no Grêmio com 19 anos, é uma contagem que vale dos 12 aos 21. Se o Ramiro jogou no Juventude dos 12 aos 18, conta essa matemática dos 12 aos 18. Só que vai diminuindo o percentual. É uma proporção. Uma proporção de solidariedade. Então, provavelmente, o Juventude não tem mais 5%. Se a matemática, na minha cabeça, está correta, o Ramiro tem 26, está para 27 anos já, o Juventude deve ter uns 2%, 2,5% de solidariedade. E o Juventude não tem nenhum percentual de Essa passe. informação é mentirosa. O Grêmio tem 10%. O resto, o Grêmio vendeu tudo para não, empresário. Onde teria 10%? Não. Ela não é Vou exata. procurar pelo- Mentirosa não é. fonte. Pois é, vou ver aqui, então Tem vou que- mostrar tem para que vocês. ver. Tem que ver qual é a fonte disso também. Vou achar aqui para vocês agora. Porque Mas não dá, tudo que está na internet o não é. rapaz é contra o Ramiro. Mas que Eu não coisa. sou contra, Mas cara. que Pô, nunca esse cara contra. Mas Não tem é a favor, 200 o que que é? jogadores. Só não é a tem favor. 200 jogadores igual ao Ramiro. Mas 200 é Tem poder dizer, tem 13 10. igual ao Ramiro, Me dá os rapaz. três, me dá os três igual. Quem? Me dá os três igual. Não, mas é tudo Vou que- te tudo dar que- um. Você me diz, tem três, entendeu? Não, Da maneira não, de não, dizer. não. Três, JG, eu acho, não igual. tem João. Eu agora não estou me lembrando. Não, do que não eu entra posso na dizer, dele, não sei. não. Quem tem, não entra na dele. Não é tu que Ah, tem que tá. citar. Quem tem que citar o monte que tem da mesma posição é ele. Não tem. Não tem. O Ramiro é um cara muito útil. Vou te contar. O Tietê igual ao do Palmeiras é igual ao Ramiro. O Tietê é um. Tietê é um. Tietchan é parecido. É. O Tietê Tinga pode quando ser. jogava, pode ser? Tinga, pode Tinga ser. quando jogava. É. Né? É, o cara que anda o tempo inteiro. É que esse anda com comprometimento. Tem um jogador no Rio Grande do Sul que ele ficou muito famoso porque ele é gente boa, porque ele é maravilhoso. Ele chamava a gente no setor de fenômeno. Todo mundo que era o Guinha Azul. Só que quando que o Guinha Azul funcionou? Quando tinha o Sandro na primeira função, Magrão. tinha o Magrão que toda hora dizia, não, tá, Fica já aí. fez a tua, agora tu volta. Quando saíram esses jogadores, o que aconteceu com o Guinha Azul? Acabou o ciclo do Guinha Azul no Internacional. Por quê? Porque Corria errado. ele correu o tempo inteiro e dá carrinho em tudo que é lugar. Tu pode entender também como um cara que não guarda posição, que era o que ele fazia. Só que num grupo Mas como o montadinho. Mário Sérgio, quando chegou no o Guia Internacional, Azul- fez pro Guia Azul, sabia? Pegou no quadro negro assim e fez um quadrado naquele Essa é quarto tua do campo. área. E aí disse, tu vai jogar aqui. Sim. Tu vai fazer que nem nos videogames. Quando tu chegar aqui, assim, tu pum, bate e volta. Tu chegar no pum, bate e volta. Fica aqui nesse quadrado. Aqui. Era que nem na televisão tinha um escudo invisível, né? Batia. Mas pra nós que vemos de opinião, na época, falar do Guinha Azul, que isso, tu comprava uma encrenca. Não. Mas o Guinha Azul dá pote, dá carrinho, pois é, mas O dá Guinha carrinho Azul errado. é igual um cachorro que tinha uma rua onde eu morava, que não podia passar o motoqueiro porque ele queria morder o pneu da moto. É a mesma coisa, ele saía desse quadrado e ele queria morder o pneu da moto. Aí vamos lá. E na rua da minha mãe tem o Steve Wonder, que é um cachorro cego. Então ele sai, ele sai pra fazer o passeio e às vezes o dono esquece Mas ali. canta também, E ele, claro, eu acho que pelo faro, né, pelo cheiro, ele volta na direção do portão. Só que daí é o seguinte, se ele chegar, ele começa a bater às vezes no lado do portão. Aí até que alguém vem, pega as orelhas do Steve Wonder, senão ele fica o dia inteiro batendo com a cara ali tentando entrar. Canta, não? O cachorro, Não, Uiva igual o segundo. Uiva afinado. O Wagner Martins disse que a história da aliança que foi muito boa. Tá? O Guilherme Borchardt, acho que já respondemos aqui, ele pergunta na opinião da bancada como ficará a composição do ataque do Grêmio com o retorno do Miller, né? Do Miller Bolanhos. Ele retorna ao banco. Falamos. No primeiro momento. Vai ficar esperando no banco. Mas é uma alternativa para mudar jogo. É o que tu estava dizendo. Quando tu tem bons jogadores, tem que ter bons, porque o treinador olha para o banco e diz, entra fulano.
sai o fulano que não está bem. Mas tu olhar para o banco e ele ser um caixa eletrônico, não é um banco, um caixa eletrônico é brabo. É como esse outro menino, o Everton do Grêmio, né? Sim. Que também é a mesma situação, né? O Everton. Do que é? Não, ele é uma alternativa. Ele é uma alternativa sempre. Mas para um percentual do jogo. Com relação ao Ramiro, tá no clique hoje, olha aqui, ó. Ramiro, não, só dando aqui, ó. O Juventude espicha o olho e vai dizer, ó, o clube ainda mantém 10% dos direitos econômicos do jogador e deverá embolsar mais um percentual pela formação. Está na matéria ou numa declaração aqui, de dirigente? Não, mas peraí, mas daí não está sendo. Ali na matéria não está o que você afirmou, Davis. Como não? Deverá embolsar um percentual. Ele diz ali que vai ter assim. Não. Vamos ler de novo. Escrito, é só ler de novo, tu acabou de ler. Então lê. O que ele quer? Lê de novo. Clube Caxiense tem direito a percentual próximo de 15% numa venda. Tá, vamos dar a fonte aqui. Vamos lá. É a coluna do Leonardo Oliveira. Tá. É a coluna do Leonardo Oliveira. O Juventude espicha o olho lá da Serra e acompanha com atenção o noticiário envolvendo o interesse do Wolfsburg em Ramiro. O clube ainda mantém 10% dos direitos econômicos do jogador. Coisa. Não tem nada a ver com formação isso aí. E deverá embolsar mais um percentual pela tem 10%, formação. Como que não? Não, só um pouquinho deles. Que dificuldade. Isso que o Rogério está lendo é 10% dos direitos. Não tem nada a ver com formação. Tem mais informação. Mas é o que ele está dizendo. Próximo, ele não está falando em 5%. Eu disse desde o início que ele tem 10% dos direitos dele. Disseram que não. O jogo diz que ele não tem nada. Não, pois é, o jogo tem informação diferente. O que pode acontecer. Mas o grupo de investimento que pagou, será que não é o que tem o link do Juventude? Não, porque na época o Grêmio vendeu toda a parte que tinha e ficou só com 10. Tá, olha aqui, ó. O que diz aqui o... Sim, mas vendeu para quem? Aí é que eu quero chegar. Mas talvez esse link seja do grupo de empresários. Aí que olha eu aqui, ó. O Leonardo Oliveira diz que a parte que o Grêmio vendeu era de 100%? Era. O Grêmio, então, tem 10%, Ramiro? O Grêmio não deixou 10% para o Juventude, talvez? É aquilo que o Darcy falou aqui, Rogério, que o Grêmio já vendeu quase tudo que é jogador. Tem alguns que tem até só 30%. Olha aqui, ó. A coluna, no caso, o Leonardo Oliveira, conversou com o Roberto Tonieto, que é o presidente do Juventude. Sim, a informação do Grêmio dos Investidores, não acompanhamos, o poder de decisão do Juventude é 0%. Logicamente torce muito. Quanto o senhor estimaria? Não faço, entraria no show, não faço muita ideia. Temos 10% dos direitos econômicos e ainda teríamos a receber percentual perto de 5% pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Mas afirma o Juventude que tem 10% dos direitos econômicos. Então, Diogo, temos que levantar essa situação. Porque ele disse que o Grêmio tem 10 e ninguém mais tem nada. Mas daqui a pouco os empresários... Não, mas os 10... É isso que eu estou dizendo. Esses 10% são de Juventude com os empresários. Mas a discussão é outra deles. A discussão é que você falou que ele ganharia perto de 5%. É diferente. Não é 5% de formação que tem essa proporção. Estava falando desde o início 10% do Juventude. Exatamente. E a informação que o Diogo tem é que não tem mais nada do Juventude. Mas deve ser isso. Deve ser os empresários que tem. O Grêmio tem 10%. Dos 3 milhões que é a oferta do Wolfsburg, 300 mil euros do Grêmio. Bom, voltamos amanhã para falar sobre esse jogo do Grêmio e a projeção do Internacional para o jogo de sábado no Beira-Rio. Tá certo? Obrigado, João Garcia, Davis Wagner, Nelson Cerqueira, Alex Bagé. Amanhã estaremos de volta. Muito obrigado à sua audiência.